Chame a polícia. Era uma madrugada fria de inverno quando decidi sair de casa em direção a uma cidade no interior de São Paulo. Eu morava na capital, mas sou mineiro, e naquele dia a oportunidade parecia boa demais para recusar. Uma vaga com salário alto em uma transportadora que funcionava 24 horas. Fui informado que eles estavam desesperados por mão de obra e que as entrevistas estavam sendo feitas pela manhã, bem cedo. Como a viagem levava mais de 5 horas, peguei estrada por volta das 2 da manhã. A estrada estava deserta, coberta de névoa e com aquele silêncio que só quem já dirigiu de madrugada entende. Depois de um tempo, o café começou a bater e eu precisei parar, o estômago embrulhado e a bexiga apertando. Foi quando vi, ao longe, um posto de gasolina com luzes acesas. O letreiro piscava, e apesar de ser um daqueles postos de estrada meio esquecidos, resolvi parar. Encostei o carro e logo senti algo estranho. O lugar estava silencioso demais. O som da chuva leve no para-brisa parecia mais alto do que deveria. Ao entrar, percebi 2 homens ali dentro assustados e nervosos. Um deles, no caixa, olhava fixamente para mim com um olhar desconfiado. O outro estava sentado, fingindo mexer no celular, mas claramente prestava atenção em todos os meus movimentos. A tensão era palpável. Perguntei se o banheiro estava funcionando. O do caixa apontou, sem dizer nada, só com a cabeça. Fui rapidamente, sentindo que precisava sair dali o quanto antes. O banheiro era escuro, com uma luz amarela piscando e cheiro forte de mofo. Fiz o que tinha que fazer e saí o mais rápido possível. Quando eu já estava de volta ao carro, algo inesperado aconteceu. Uma mulher saiu pela porta lateral do posto, uma funcionária, vestida com o uniforme da empresa. Ela estava visivelmente assustada, os olhos arregalados e os cabelos vermelhos colados na testa pela chuva fina. Se aproximou do carro, tremendo, e com uma voz quase sufocada pelo barulho da chuva, ela disse: "Liga para a polícia, por favor." Fiquei paralisado. Peguei o celular, comecei a digitar o número da polícia, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ela recuou. Seus olhos se voltaram para dentro do posto, como se temesse ser vista. O vento balançava os fios vermelhos do cabelo e aquilo ficou gravado na minha mente. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas não consegui entender o que ela dizia. A chuva ficou mais forte, ela se afastou correndo em direção aos fundos do posto e desapareceu na escuridão. Sem pensar muito, liguei o carro e acelerei. O medo tinha tomado conta. Não sabia se era uma tentativa de assalto, se ela estava em perigo, se tudo era uma armadilha. Mas algo me dizia que aquela mulher precisava de ajuda e eu a deixei para trás. Cheguei ao meu destino ao amanhecer, cansado, com a mente em conflito. Fiz a entrevista, mas minha cabeça estava em outro lugar. Quando voltei para casa, liguei a televisão e uma notícia me paralisou. Funcionária de posto de gasolina é assassinada por colegas durante a madrugada. Polícia investiga roubo. A matéria mostrou o rosto da vítima. Era ela, a mulher do cabelo vermelho, a mesma que me pediu ajuda. O que me gelou a espinha foi o detalhe seguinte. A perícia confirmou que ela havia morrido por volta das 3 horas da manhã. Eu estive lá depois das 4 horas. Aquilo não fazia sentido. Eu a vi, falei com ela. Ela me pediu ajuda. Como alguém morto poderia me pedir socorro? Os 2 homens foram presos. Um era o frentista, o outro o operador do caixa. Eles planejavam roubar o cofre do posto naquela madrugada, mas foram descobertos pela funcionária. Ela executaram e esconderam seu corpo nos fundos. E agora eu carrego esse peso. A imagem dela ainda vive na minha memória. O olhar de desespero, o cabelo vermelho molhado pela chuva e a sensação de que, de alguma forma, sua alma tentou se salvar através de mim. Mas ninguém acredita quando conto essa história. Dizem que é imaginação, sugestão. Mas eu sei o que vi. E espero que você nunca passe por algo assim. Porque tem coisas que nem mesmo a morte consegue calar. Relato 2. Não entre.
Meu nome é Matheus, sou caminhoneiro há mais de 10 anos e já vivi de tudo nas estradas do Brasil, ou pelo menos achava que já tinha vivido. Essa história aconteceu numa madrugada fria de junho, durante uma viagem de rotina entre o interior de São Paulo e o sul de Minas. Eu levava algumas encomendas para um cliente fixo, além de algumas coisinhas para meus filhos. Doces, brinquedos, coisas simples, mas que eles adoravam receber. A estrada estava tranquila, quase silenciosa, com poucos faróis cruzando o caminho. Costumo dirigir à noite, porque é mais sossegado, sem trânsito, sem pressa. Mas naquela madrugada, algo parecia diferente. O ar estava mais denso, e uma sensação estranha de inquietação me acompanhava. E então, quando estava a uns 60 quilômetros do meu destino, comecei a sentir uma sede absurda. E o pior, havia esquecido minha garrafa d'água na boleia de outro caminhão. Decidi parar no próximo posto de gasolina para comprar água, e, já que ia parar, aproveitaria para usar o banheiro. Encontrei um posto velho, mas ainda iluminado. Era o único no meio da rodovia. Estacionei, desci e fui direto à loja de conveniência. Lá dentro havia um único atendente, jovem, simpático e que parecia aliviado por ver alguém chegando. "Boa noite", ele disse. "Finalmente um rosto humano. Comecei hoje no turno da noite e tá bem parado." Conversei com ele um pouco, comprei minha água e perguntei onde ficava o banheiro. Ele me apontou para a lateral do prédio e comentou que, apesar de antigo, o banheiro ainda funcionava bem. Caminhei até lá. A porta estava trancada. Bati e perguntei: "Tem alguém aí? Posso usar rapidinho?" Foi então que uma voz grave e gutural respondeu: "Não entre." Parei. Era uma voz esquisita. Grossa, seca, meio abafada, como se viesse de um lugar profundo demais para ser daquele banheiro. Esperei alguns segundos. Bati de novo, com mais cuidado. "Oi, tá ocupado?" A mesma voz, mais ríspida ainda, disse: "Eu disse, não entre." Voltei para dentro da loja e falei com um atendente. "Acho que tem alguém lá dentro. O cara não quer que eu entre." O atendente franziu o senho e disse algo que minha espinha gelou. "Impossível. Desde que você chegou eu não vi ninguém por aqui. E eu teria visto, o banheiro é do lado da janela." Ele pegou a chave mestra e foi comigo até o local. Quando destrancamos e abrimos a porta, o banheiro estava completamente vazio. Nenhum barulho, nenhum sinal de que alguém estivesse ali, nenhuma cabine fechada. O atendente empalideceu. "Cara, isso é muito estranho. Eu ouvi a voz com você agora. E pior, lembrei de uma coisa que os caras que trabalham de dia comentaram." Ele me puxou de volta para dentro da loja e começou a contar. "Há muitos anos, dizem que um caminhoneiro morreu aqui dentro. Teve uma parada cardíaca, sozinho, dentro de uma das cabines. Ninguém percebeu por horas. Quando o encontraram, já estava rígido, com os olhos arregalados e as mãos arranhadas de tanto tentar sair. Ele ficou preso, a maçaneta havia quebrado e ninguém ouviu os gritos." Olhei para ele, tentando manter a calma. "Isso é só lenda, né?" Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, sussurrou. "Um funcionário antigo disse que, às vezes, de madrugada, alguém bate na porta do banheiro mesmo quando não tem ninguém por aqui." O silêncio tomou conta da loja. Ficamos ali, conversando por quase uma hora, tentando nos distrair. Mas toda vez que o vento batia na porta ou algum barulho ecoava da rodovia, meu coração disparava. Por volta das 4 da manhã, me despedi e segui viagem. Mas confesso, não consegui mais usar nenhum banheiro de posto naquela noite. E até hoje, quando passo por aquela rodovia, evito parar no mesmo lugar. Porque aquela voz, ela ainda ecoa na minha mente. E toda vez que me lembro dela, parece que ainda ouço: "Não entre." Relato 3. Eu trabalhava em um posto de gasolina, sempre no turno da madrugada. Já estava acostumado com a solidão, com o barulho dos caminhões passando na rodovia e com o silêncio entre um cliente e outro. Parecia mais uma noite comum, até que algo estranho aconteceu. Era por volta de 2:30 da manhã, quando um senhor entrou na loja de conveniência do posto. Ele parecia cansado, com as roupas um pouco sujas, como alguém que vinha dirigindo há muito tempo. A barba estava mal feita e havia algo nos olhos dele, uma tristeza que eu não sabia explicar.
Ele se aproximou do balcão devagar e, com um tom calmo, quase resignado, perguntou: Filho, você teria umas moedas? Preciso ligar para minha família. Naquela época, a gente ainda usava telefone público. Era comum precisar de moedas para fazer uma ligação, já que celular ainda era coisa rara e caro. Mas eu revirei os bolsos e disse que infelizmente não tinha nenhuma moeda comigo naquele momento. Ele apenas assentiu com a cabeça. Agradeceu com um sorriso triste e saiu pela porta. Fiquei parado, olhando ele se afastar. Não sei porquê, mas algo me incomodou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Poucos minutos depois, talvez 2 no máximo, me bateu um peso na consciência. Fiquei com pena. Pensei que talvez tivesse alguma moeda guardada no armário dos fundos. Resolvi sair e ir atrás dele. Mas quando abri a porta, não vi ninguém. Olhei para o lado do pátio, depois fui até os fundos do posto. Olhei em direção à estrada. E nada. Aquele senhor tinha simplesmente sumido. Não havia carros estacionados, caminhões ou qualquer outro lugar onde ele pudesse ter ido tão rápido. E o mais estranho, tudo estava em silêncio absoluto, como se ele nunca tivesse estado ali. Na hora fiquei meio confuso, mas tentei esquecer. Só que a dúvida não me largava. Quando amanheceu e minha colega de trabalho chegou para o turno da manhã, resolvi comentar com ela o que tinha acontecido. Contei sobre o homem, o pedido pelas moedas e o fato de ele ter desaparecido em questão de minutos. Ela parou de arrumar o balcão, me olhou séria e disse com a voz baixa: Você também viu ele? Como assim também? Perguntei, sem entender. Esse senhor morreu aqui perto faz muitos anos. Teve um acidente bem na frente do posto. Estava dirigindo um caminhão e dormiu ao volante. Acabou batendo num carro parado no acostamento. Disseram que ele estava a caminho de casa, queria visitar a família de surpresa. Eu fiquei parado olhando para ela, achando que era brincadeira. Que história é essa? Ela continuou. Desde aquele acidente, muita gente que trabalha aqui já viu ele. Sempre aparece no meio da madrugada, sempre pedindo moedas, sempre querendo ligar para a família, como se ainda estivesse tentando se despedir. Eu não acreditava muito nesse tipo de coisa. E falei, para com isso, deve ter sido alguém perdido na estrada. Mas quando olhei bem para o rosto dela, vi que ela falava sério. Não estava brincando, nem exagerando. Havia medo nos olhos dela. E aquilo mexeu comigo. Naquela tarde, quando cheguei em casa, ainda pensava nisso. Liguei meu computador antigo e resolvi pesquisar. Vasculhei sites de notícias antigas, arquivos da cidade, qualquer coisa que pudesse me dar alguma pista. Depois de um tempo, encontrei uma matéria de jornal digital datada de muitos anos atrás. Caminhoneiro morre ao colidir com um carro estacionado na frente de posto de gasolina na BR. A matéria contava que ele havia pegado no sono e o impacto foi fatal. Ele estava sozinho. O nome batia com o que eu tinha ouvido da funcionária. E havia até uma foto. E quando vi aquela imagem, meu sangue gelou. Era o mesmo homem que tinha me pedido moedas naquela madrugada. A mesma roupa, o mesmo rosto, o mesmo olhar. Desde aquele dia, nunca mais vi o senhor. Mas toda vez que lembro do que aconteceu, fico pensando, será que ele continua voltando? Será que em alguma madrugada fria, enquanto alguém estiver no balcão do posto, ele vai reaparecer com o mesmo pedido? Só queria ligar. Só queria se despedir. E até hoje, parece que nunca conseguiu.